E nessa parte de experienciar, só para a gente entender o pensamento em si, o pensamento como um produto da mente. O pensamento, por mais estranho que possa parecer se a pessoa não tiver experienciado isso, lembrando que com a prática a percepção de sentido amplia, e isso a pessoa pode experienciar, ela pode abrir garrafa e tomar o mel, né? Pensamento tem forma, pensamento tem substância, pensamento tem cheiro, pensamento tem cor, pensamento tem uma estrutura. Pode parecer estranho, mas é verdade, né? Quem estiver disposto a caminhar vai abrir a garrafa e vai perceber isso. Pensamento tem cheiro. Eu conheço algumas pessoas que conseguem perceber através dos órgãos sensoriais já mais expandidos pensamentos, cheiro de pensamento. É estranho a gente falar isso, mas é verdade. Quando uma pessoa pensa, ela plasma o pensamento. O pensamento é mais denso do que a maioria das pessoas imagina. Essa é uma das razões da gente estar num plano denso, mais denso, justamente para a gente aprender a controlar os pensamentos. Que nesse plano, olha a quantidade de coisa, a aula praticamente inteira, né? Eu acho que 70% da aula foi falando de coisas que a gente pode fazer para controlar o pensamento. Tudo o que eu falei são coisas materiais, são coisas densas. Imagina, respiração, alimento, entoação de mantra, prática de asana. Todas essas coisas são densas. A gente precisa do corpo da gente para fazer isso. Só para a gente imaginar, né, um pouquinho. Vamos fazer um exercíciozinho de vicália, né, de imaginação. Lembra que para o yoga, né, tem várias divisões diferentes, mas uma visão didática do yoga. Essa forma de manifestação da gente tem 4 camadas: a física, a mental, a emocional e a energética. Quando a gente deixa a camada física, sobra as outras 3. Como que a gente vai ter controle mental se a gente não tem o físico? A gente tem um corpo mais sutilizado do outro lado quando a gente perde. Esse, né? Quando a gente perde, não. Quando a gente deixa ele aqui, não é nosso. A gente está usando. A gente tem um corpo mais sutil, sim, mas ele não é capaz de estruturar da mesma forma que esse bem denso estrutura. Por isso que eu brinco com o pessoal que aqui a gente está no jardim da infância da evolução espiritual, né? A gente está bem no início. Esse corpo físico da gente é como se fosse um andador para a criança, né? A gente precisa do andador para aprender a andar. Depois que a gente aprende a andar, não precisa mais do corpo físico. O problema é que tem gente que precisa de vários andadores, né? Poderia ser mais rápido o processo, mas o apego faz a pessoa precisar de mais andadores. Mas hoje a gente não vai falar disso. Só para a gente entender. Esse processo mental, a gente está aqui, por isso que eu falei no início da aula, que controle mental é um dos pontos para o avanço espiritual da gente. A gente está aqui, um dos objetivos da gente estar aqui na Terra, né, de evolução, é para aprender a ter controle mental. Se a gente abre mão disso, se a gente empurra com a nossa barriguinha isso para frente, o processo fica mais lento. Por isso que algumas pessoas encaram o processo de forma mais lenta, outras de forma mais mediana, né? E outras bem rápido o processo. Quando a pessoa entende e começa a praticar o processo, rapidinho, se ela entender o processo de verdade, né? Sem o entendimento do ego, achando que está
legal demais da conta, sem ficar esperando resultado, não é esse o processo. Mas quando a pessoa aprende a estruturar controle mental, ela não necessita mais do andador. Ela não necessita mais das camadas mais densas. Ela consegue ter controle mental no plano mais sutil. Aí a gente passa para a próxima fase. Hoje a gente não vai falar disso não, isso entra um pouquinho na segunda aula teórica. Mas é só para a gente ter noção de que pensamento é muito mais palpável do que a gente imagina. Algumas pessoas conseguem perceber, por isso que algumas filosofias herméticas, né, mais fechadas, esotéricas, chamam de forma pensamento, porque tem forma pensamento. Pessoas com visão mais expandida conseguem perceber visões de pensamentos. É um assunto também muito interessante. A gente tem muita coisa para falar, haja tempo. Mas podem ter certeza, quem quiser, trilhe o caminho que vai abrir a garrafinha. Pensamento é muito mais denso do que a gente imagina. Por isso que quando a gente pensa, eu disse aquela frase, né? A frase não é minha, mas por isso que toda atividade psicofísica gera força mento-eletromagnética. Essa força mento-eletromagnética é palpável, ela é densa, ela estrutura os nossos corpos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa. Por isso que a gente deve tomar cuidado com o que a gente fala. Porque esse é o básico do básico do básico do processo para a nossa evolução espiritual. Controle. Se a gente não tiver esse controle, graças a Deus que a gente está vivendo nesse plano com a oportunidade de entender, absorver essas coisas e colocar em prática, porque é nesse plano denso que a gente vai estruturar isso dentro da gente. Não tem como outra pessoa estruturar para a gente. É um processo interno. Se a gente não arregaçar as nossas manguinhas, dobrar as nossas mangas e colocar a mão na massa, o processo não sai da tigela. Esse processo é um processo interno. Mas como eu disse no início, para quem quiser seguir, né? O caminho é esse, não é o Douglas que está falando. Eu estou simplesmente repetindo coisas que os mestres falaram há milhares e milhares de anos atrás, né? Eu estou só passando de uma forma, pecando em algumas coisas, porque eu passo por cima, né? Mas é uma forma, até um pouco lúdica, da gente tentar passar para não ficar um assunto muito pesado, né? Porque dá para a gente pesar bastante nele. Mas é uma forma mais fácil com linguagem mais acessível, para a gente tentar entender esse processo e a seriedade desse processo. Então, para a gente encerrar a aula, eu cumpri mais ou menos o que eu tinha falado, e não demorar tanto. Procurem, para quem quiser, lógico, a partir de agora, a ter mais controle mental. Procure assumir as rédeas da mente. Não deixe a mente ser sua inimiga. Faça a mente um instrumento, né? Deixe a mente bem amiguinha sua. Entenda que Buda, a inteligência, comanda a mente, comanda a sintonia, a frequência que você vai manter durante a sua vida. Começa a entender e a experienciar, não só intelectualmente, experienciando, sentindo, que Chitta, a mente, controla essa inteligência. E à medida que a gente avança no caminho com essas práticas e com desapego, Chitta, a consciência, expande. Você se aproxima cada vez mais da iluminação. E só uma coisa para encerrar, que
foi uma coisa que eu conversei essa semana com uma aluna. Para a gente não romantizar demais o processo de iluminação espiritual. Não esperem com iluminação espiritual banda de luz, banda de música, né? Um monte de luzinha piscando. Tem um ditado indiano que diz que antes da iluminação, acorda cedo e carrega água. Depois da iluminação, acorda cedo e carrega água. A vida no plano vai continuar do mesmo jeito, nesse plano, do mesmo jeito. Muda a forma de você interpretar, a forma de você experienciar. Você passa, tendo mais controle mental, a não ser um refém da situação. Você começa a ter domínio sobre as suas reações fisiológicas e mentais, sobre as situações que se apresentam no seu dia a dia. Isso lhe conduz a um estado de ananda, um estado de bem-aventurança, para você ficar bem aqui. O processo é muito maior que esse, né? Mas é uma forma mais fácil da gente comentar. É um processo de bem-aventurança, um processo de paz. Se você tiver controle mental, você tem paz. Você experiencia ananda, bem-aventurança. Você começa a estruturar o reino de Deus no seu coração. Espero que tenha dado para vocês entenderem, com as minhas limitações de fala e disposição, mas que tenha dado para vocês entenderem a importância de manter controle mental, controle da fala e controle das nossas reações. Muito obrigado pela paciência de todos vocês. Fiquem com Deus. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar depois no WhatsApp, tá bom? Muito obrigado pela participação, pela paciência. Fiquem com Deus. Namaskar. Hari Om.